Então, pessoal, nós estamos aí. Vamos continuar aqui falando sobre o capítulo 4, que é justamente mistura de soluções. Nós vimos aí a relação com diluição. Mostrei para vocês algumas formas que vão ser utilizadas. Pedi que fizesse as atividades da página 81 e 82, se não me engano. Eu recebi já algum material. Eu queria só pedir para vocês não se estenderem demais ao envio do material, porque vai ficar acumulando com os outros que eu estou passando. E aí eu vou ficar meio perdido, porque eu preciso avaliar o material de cada semana, para aí eu vir vincular o qualitativo de vocês. Tá? Então, que vocês, até sexta-feira, estou dando um prazo até sexta-feira, que vocês me enviem as atividades para eu poder arquivar direitinho e poder atribuir a nota para vocês. Enfim, então falamos de mistura, né? Falamos um pouco da mistura, falamos um pouco da questão da diluição. Eu quero fazer aqui algumas correções com vocês, para a gente não ficar só em teoria, para a gente também calcular, para a gente desenvolver, interpretar. Costumo dizer que essa parte do segundo ano, a interpretação é 90% do cálculo. Você pode ser o expert na matemática, mas se você não fizer a interpretação perfeita da questão, você vai perder essa questão, tá? Então, a interpretação é fundamental. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu baixei algumas das páginas que eu tinha passado para vocês. Não vai dar para a gente fazer todas, obviamente, porque eu ainda tenho que falar de alguma coisa para vocês, ainda do capítulo 4, que é titulação e mistura de soluções agora com reação. Porque quando eu falei para vocês de mistura de soluções, ainda não estava ocorrendo reação entre soluto e solvente. Eu poderia fazer a mistura de várias soluções, que falei para vocês sobre isso, e no final teria uma concentração total, que seria justamente a relação entre essas misturas. Pode até ser com solutos diferentes, mas não está ocorrendo a reação. Quando ocorre a reação, a gente tem que levar em consideração uma coisinha que vocês viram comigo no ano passado, quem foi meu aluno no ano passado, no nosso final de período, que foi balanceamento. O balanceamento é importante quando se trabalha com misturas onde nós vamos obter reações. Vocês lembram que o balanceamento é a quantidade que nós temos de reagente e produto em uma reação química. Vou só relembrar vocês o que é. Todos os componentes que estão à esquerda de uma reação são os reagentes. Todos que estão à direita são produtos. Então, todos eles seguem uma proporção. E essa proporção é que vai definir, por exemplo, se nós temos uma reação que está em excesso ou um reagente, né? Na verdade é reagente, que é considerado limitante. E o que vem a ser o limitante, professor? É aquele elemento que vai consumir totalmente na reação. Vou mostrar isso para vocês, tá? Então vamos iniciar. Vamos iniciar aqui para a gente não perder muito tempo. Dúvidas, perguntas, por favor, podem ficar à vontade. Estou aqui para isso, tá bom? Já apareceu? Não, agora apareceu, né? Bem, eu tô atividades das páginas 82 e 83, peguei aleatoriamente algumas questões que eu achei mais capciosa em relação à interpretação da questão. E aí vamos trabalhar passo a passo. E depois dessas questões a gente entra em conteúdo, que é importante, tá? É a parte de titulação, a gente vai ver isso. Que está vinculado com todas aquelas formulazinhas que eu já tinha mostrado para vocês. Então vamos lá. Peguei a quarta questão da página 82. Eu vi uma mensagem aqui. Deixa eu só verificar que mensagem é essa. Evelyn. Evelyn. Fernanda Gonçalves Lima. Já está presente. Seja bem-vinda. Então, voltando aqui.
Foram preparadas 2 soluções aquosas, nós estamos vendo aí, né? Deixa eu só mudar de cor aqui, pronto. Solução A e B, está aqui representada. Nós temos o volume da solução, nós temos a massa aqui, ó, que é M1, né? Aqui também nós vamos fazer essa mesma representação. E aqui o seu volume. Quero que vocês lembrem o seguinte, como aí é uma mistura, e eu estou vendo que não está havendo reação, não vai haver reação aí, tá? Eu tenho que levar em consideração uma coisa, os volumes. Eu tenho aqui o volume da ureia, que é de 100 ml, e tenho aqui o volume da sacarose, que é de 400 ml. Então, o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer a mistura. Óbvio que não tem reação, vou mostrar isso para vocês. Só que eu tenho que levar em consideração que o volume final, ou o volume total, é a soma desses volumes. Eu não posso esquecer nunca disso quando eu estou trabalhando com mistura e até mesmo com a diluição. Eu não posso esquecer disso. Que o volume final é a soma dos volumes das misturas. No caso, nós temos a solução aquosa de A e a de B. Um é 100, outro é 400. Então, o volume final vai ser 500 ml, não é? Se eu quero fazer essa relação do volume, vai ser, vou dizer que é volume 1 mais volume 2. Estou dizendo isso. Então, se o primeiro é 100 ml, o outro é 400 ml, então a gente vai ter aí 500 ml de volume total. A gente vai guardar isso daqui, ó. Outra coisa importante. Vejam bem. A questão está pedindo que a gente calcule em grama por litro. O que é que vocês estão notando aqui com o volume? O volume está em ml. Nós precisamos transformar esse volume, né? Tanto o que eu vou trabalhar específico, justamente, Bruno, tanto que eu vou trabalhar para cada solução, para a solução A e solução B, e o volume final, que também é importante, que eu vou precisar fazer isso lá na letra C, se vocês observarem. Então, vamos relembrar. Vamos relembrar aqui o nosso professor Leonardo. O Leonardo da Vinci. Então, veja só. Para quem não consegue calcular rapidamente, nós lembramos o seguinte, ó, eu quero transformar para litro. 1 litro é igual a 1000 ml, ó. Então, 1 litro vai corresponder a isso daqui. Como nós temos 500 ml, o pessoal pedindo para entrar, não vejo mais a solicitação. Como eu tenho 500 ml, não é isso? Ó, 500 ml, eu vou chamar isso daqui de X, e aí esse valor vai ficar o quê? ml com ml vai embora, então vai ficar aqui, ó, 500 dividido por 1000, né, ó. Essa vírgula vai andar 3 vezes, ó. 1, 2, 3, né, ó, porque aqui é 1000, não é não? Então vai ficar aqui 0,5 litros. Vamos guardar isso daqui. Vamos guardar e vamos trabalhar letra por letra. Letra A. A concentração de ureia na solução A. Ele quer a concentração em massa, gente. Como é que eu sei, professor? Olha aqui, ó. Grama por litro. Quando eu estou falando de grama por litro, estou falando isso daqui, ó. Concentração é igual a M1 dividido pelo volume da solução. M1. E, posteriormente, estou trabalhando com a solução aqui, né, ó. Lembra que nós temos solução A e solução B. Não é para utilizar essa daqui agora. Eu estou trabalhando especificamente cada solução. Eu ainda não fiz a mistura. Por isso que eu tenho esse valor de 0,5. A partir do momento que eu faço a mistura, que eu peguei 100 ml de A, 400 de B e uni, né? Fiz a união entre eles, fiz a mistura, aí sim. Aí eu tenho um total de volume que é de 0,5 litros. Então a gente vai jogar o valor aqui, né? Ó. Veja só. A massa é de 2 gramas. Não é isso? Ó. A massa é 2 gramas. O volume está em ml, mas do jeito que eu transformei aqui o total para 0,5,
Se aqui é 100 ml, eu estou fazendo isso, olha. 100 dividido por 1.000. Lembra que 1 litro corresponde a 1.000 ml. Aqui também a vírgula vai andar 3 vezes. E como ela anda 3 vezes para a esquerda, ela vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3. 0,1 litros, né? Então, vou colocar aqui, ó, 0,1 litros. Veja que a unidade grama e a unidade litro estão aí relacionando-se, né? Não posso esquecer. E por que eu estou dizendo isso, professor? Porque nos maiores vestibulares do Brasil, nós temos que representar as unidades. Especificamente, nós estamos trabalhando com grama por litro. Então, é bom que você sempre trabalhe fazendo isso. Vocês notam aqui, inclusive, que eu cancelei aqui ml com ml, tá vendo? Ó? Unidade com unidade. É importante estar sempre salientando isso para vocês. Tá? Então, nessa relação aí, de 2 gramas dividido por 0,1 litros, a gente vai ter aí 20 gramas por litro. Pronto, a letra A está resolvida. Tá aqui, 20 gramas por litro. A letra B do mesmo jeito, só que agora é da sacarose, que é a solução B. Vamos calcular o volume dela, é 400. Aqui é a solução A, aqui é a solução B, não é? Vamos transformar aquele volume para litro. Então, vai ficar 400 ml dividido por 1.000, porque 1 litro corresponde a 1.000 ml. Então, ando a vírgula 3 vezes para a esquerda, então vai ficar 0,4 litros. Pronto, temos aqui os valores parecidos, iguais, né? Vamos dizer assim. Nós temos a concentração, que é a formulazinha, ó, M1, que é a massa do soluto, dividido pelo volume da solução. Qual o volume da solução? Acabamos de calcular, 0,4 litros. Então, nós temos lá 10 gramas, que a questão deu para a gente, ó, 10 gramas, dividido aqui por 0,4 litros. Não esquece, sempre tem que fazer essa transformação, sempre. Se esquecer de fazer, você vai se perder pela questão da unidade, que é da concentração em grama por litro, tá? Então, aqui fazendo o cálculo matemático, nós vamos ter aí... Só pedindo para entrar. Ana Carolina, tudo bem? Bruna. Vocês sempre me agraciam com a câmera ligada. Agradeço. Então, 25 gramas por litro. Então, nós encontramos a letra A, encontramos a letra B, e vamos fazer a relação da letra C. Vamos ler a letra C. Agora a mistura está acontecendo. A concentração da ureia, isso daqui é ureia, tá, gente? Eu sou o que é ureia? Gente, a ureia, ela é o excreta do nosso corpo. Ureia vem de o quê? Urina, né? Então, ela sai na urina, né? Isso daí é chamado o excreta das células, né? Que são as bases nitrogenadas, que vocês veem isso com... Ó, o grande Vinícius! Saudade de você, Vinícius. Saudade de você. Agora a gente vai fazer a relação de mistura, tá? Vinícius, está dando para visualizar direitinho as letras, tá, Vinícius? Tá dando para... Tá muito pequeno, você quer que eu mude de cor? Tá tranquilo então, tá? Se qualquer coisa você me chama atenção, tá bom? Então vamos lá. Aqui a relação vai ser das duas, né? Das duas soluções. Então agora está ocorrendo a mistura. Então qual é a fórmula que eu posso usar? Então veja bem. Seria assim, ó. Seria concentração, volume. Vocês lembram dessa formulazinha aqui, ó? Concentração de A, volume de A, mais concentração de B, volume de B. É isso, ó. Igual a... Precisa fazer isso daqui mais, tá? Por quê, professor? Porque a questão já deu para a gente a concentração. Nós calculamos na letra A e na letra B das soluções. Nós já fizemos isso. Então, o que é que nós vamos fazer?
Nós só vamos substituir isso daqui, ó, porque nós já temos o valor de A, quem é? É 20 gramas por litro. É 20 gramas por litro. Não é, ó? Ele quer saber a concentração. Não é isso, ó? Mas, qual é a concentração de B? 25 gramas por litro. Ele quer saber essa concentração final aqui, ó. Mas quem é o volume? Pergunto a vocês. Quem é o volume final? Quem é o volume final? Já disse e vou repetir, hein? O volume final é a soma dos volumes. Então, o volume final é 500 ml, que corresponde a 0,5 litros. Nós já transformamos, né? Então, ele está em ml, eu vou ter que transformar. Então, na transformação que foi feita, bem aqui em cima, ó, lá em cima, 0,5. Olha o laserzinho que mostrando para vocês, ó. 0,5 aqui, né? Calculei já, na verdade. Então, vou substituir aqui, né? Faço substituição aqui embaixo. E a gente vai terminar o cálculo. Então, vai ficar aqui 0,5, né? Aqui vai dar quanto? Dá 45, não é isso? Ó? 45 gramas por litro. Não é isso? Ó? E o CF, que é a concentração que eu quero, vezes 0,5. Se ele está aqui multiplicando, vai para lá dividindo, né? Então, concentração final... Eu só estou modificando só para ficar bonitinho aqui, tá? 45 dividido por 0,5. Né? 45 dividido por 0,5. Já é o nosso resultado, praticamente. Então, vai dar aí 90, que é o nosso valor, fazendo a mistura da solução. Tá? Então, esse é o resultado da letra C. Letra A e letra B estão aí resolvidas, tá? Então, quando vocês se depararem com questões onde eles pedem para que você faça a relação das soluções, vocês não podem esquecer jamais que o volume total é a soma dos volumes das soluções. Se nós tivéssemos meio que uma solução C, calcularíamos com o volume da solução C. E se tivesse uma D, também com a D, até formar a relação de um volume total. É uma relação de um volume com um todo. Tudo bem? Vamos prosseguir? Que tal aula passa rápida? Professor, espera só terminar de escrever. Ah, quer tirar um printzinho, né? Mas essa aula vai estar gravada, tá gravada, eu vou colocar no sala de aula, tá bom? Não se preocupem, não. E esse mesmo slide aqui, ó, do jeito que ele tá, eu vou colocar de novo lá, já tem, mas como eu tô fazendo alterações, Pronto, professor. vocês vão ter essa parte respondida, tá bom? Vamos prosseguir. Eu já posso passar? Eu já vou prosseguir, então, tá bom? Vamos lá, essa aqui é a questão na sequência. Misturam-se 200 mililitros de solução de hidróxido de potássio. Hidróxido de potássio, vocês conhecem, é uma base, né? É o NaOH. Nós trabalhamos isso também. De concentração de 5 gramas por litro. Olha a unidade. A unidade que está dando para a gente, ó. Está em grama por litro. Então, vou ter que usar essas formulazinhas, né, ó. Fazer a relação com essa fórmula. Não é isso? Porque note que se eu fizer uma regra de 3 aqui, ó, ele mostra o que para a gente, ó? Ele diz assim, ó, M1 é igual a concentração vezes o volume, né? Então, é essa relação que nós utilizaremos quando nós temos aí mistura de solução em massa, né? Porque vocês estão vendo que a massa está aqui, né, ó? Ele fornece volume, tá vendo, ó? Fornece volume e fornece a concentração, que é justamente esses 5 gramas por litro. Então, continuando. 200 ml de hidróxido de potássio, tem uma concentração de 5 gramas por litro, 300 ml de uma solução de concentração 4 gramas por litro da mesma base. Então, nós temos a mesma base, que é o hidróxido de potássio. Nós temos a mesma base. O que a gente faz aí? Primeiro, eu estou vendo os volumes, né? Ó.
Esses volumes, gente, eles estão em ml. Olha sempre para onde? Para cá, ó. Olha para a unidade. Eu não posso trabalhar com ml aqui. Eu tenho que transformar para litro. Somos obrigados a transformar para litro. Então, nós temos o volume de, que eu vou chamar de volume 1, né? E o volume 2 aqui é de 300 ml. Eu vou transformar isso daqui para litro. Como é que eu faço, professor? É só pegar esse 200 ml e dividir por 1.000. Aí vai dar 0,2 litros. Mesmo jeito aqui, ó. 300 ml. E também dividir por 1.000. E aí vai dar 0,3 litros. Pronto. Eu preciso calcular o volume total, porque ele está querendo saber a concentração final. Preciso. Então, já faço a relação aqui, ó. O volume total dessa mistura vai ser 0,2 mais 0,3. Lembrando que são as que eu já transformei para litro. Se você quiser somar aqui, ia dar 500. Aí depois você tem que fazer a mesma coisa. 500 dividido por 1.000, aí daria 0,5. Então, um pouquinho mais de trabalho, né? Então, aqui vai dar quanto? Vai dar 0,5. O volume total é 0,5. Deixa eu só dar uma melhorada nesse 5 aqui, que ele ficou meio estranho. Então, 0,5 litros é o nosso volume total. Então, o que é que eu faço? Vou chamar aqui, ó. Concentração 1, volume 1, que é esse que a gente calculou, né? Mais concentração 2, volume 2, igual aqui a concentração, vou chamar de 3, que é a última, né? Para a gente ter uma sequenciazinha arábica aí, né? O volume 3, que seria o volume que nós calculamos aqui. Ele quer que a gente ache aqui esse C3, tá? Ele é a nossa incógnita, porque nós temos esses valores já. Né, ó? Então, a concentração aqui, quanto é dessa primeira solução? É de 5 gramas por ml. Aliás, por litro, perdão, tá aqui, ó. O volume nós calculamos, transformamos para litro, ó. Aí fica 0,2. Mais, vou prosseguindo. Vou botar um asterisco para dizer que aqui é a formulazinha. Mais C2, que a concentração é de 4 gramas por litro e o volume é de 0,3, igual ao que nós queremos saber, que é o C3, vezes o volume total, que é de 0,5. Costumo dizer, crianças, que a química acabou a partir do momento que atribui os valores. Atribuir os valores, pronto, acabou a química, agora é matemática. 5 vezes 0,2, a gente sabe que é 1, mais 4 vezes 0,3 vai dar 1,2, né? Tudo isso aqui igual ao C3 vezes 0,5. Somando aí a 1 esse 1,2, ele vai dar 2,2. Fazendo passo a passo para ficar bem entendido a vocês, tá? Aqui está multiplicando, ó, C3 vezes 0,5, ele vai para lá o quê? Dividindo, né? Então, vou dar só uma melhoradinha aqui, ó. Tô só invertendo aqui. Não mudo sinal nem nada, só fiz inverter. Então, 2,2 dividido por 0,5, aí vai dar para a gente uma concentração final de 4,4 gramas por litro. Letra E de espetacular. Então, vejam, a relação é a mesma toda vez que vocês se deparam com essas unidades que se repetem, né? E especificamente quando a questão pede para vocês para calcular a concentração final, né? Então, se é a concentração final, porque está ocorrendo uma mistura. E se está ocorrendo uma mistura, nós vamos fazer relação dos volumes para poder encontrar esse resultado, tá? Professor, se o senhor souber de alguma aula no YouTube sobre esse assunto, o senhor pode passar para a gente? Só para ficar revisando e entendendo o assunto melhor. Sim, eu vou... procure... deixa eu te dar essa dica logo. Descomplica.
pode procurar Descomplica no YouTube, tá? Ele faz bem passo a passo, né, as aulas. Aí você escolhe o professor. Você vai escolher um professor que tem uma didática bem mais simples, né, para você possa entender, tá bom? Todas as questões estarão no Classroom? Sim, todas. Essa daqui que eu estou colocando, sim. Ok? Essa parte que vai ficar aí arquivada, né? No próprio slide, vocês vão baixar o slide e lá vocês vão ficar observando aí o que foi feito. Tá bom, Lia? Então, prosseguindo aqui, crianças, bora para mais uma. Observe as ilustrações que representam duas soluções aquosas. Então, do mesmo jeito, notem que nós temos volumes aqui, né, ó. Esse volume está em Q, está em ml, mas vocês estão vendo a concentração aqui em grama por litro. E a questão quer saber isso daí também, né? Só que a primeira coisa a fazer, qual é? Primeira coisa que é fazer é transformar para litro. Transforme para litro. Não esquece disso, tá, gente? Se a unidade fosse em ml aqui, aí sim, tudo bem. Continuaríamos com o valor. Ainda digo mais para vocês, tem questões bem capciosas que você pode até calcular em ml e no final fazer a transformação, não tem problema. Só que muitos alunos confundem, né? E se perdem nesse momento. Então, o ideal é que você já faça a transformação, né? Para ficar bem mais, para que você não se perca quando você fizer a relação interpretativa da questão. Então, os volumes que nós temos aqui, raciocínio mesmo do outro, gente. Eu vou chamar de um. A solução lá da glicose, né? A primeira, 200 ml. Então, já dá para saber quanto é que é aqui, não dá? Já fizemos várias vezes praticamente a mesma questão, né? Então, vai ser 0,2 litros. Por quê, professor? Porque eu dividi esse valor por 1.000. Quando a gente divide o valor por 1.000, a vírgula vai andar 3 vezes para a esquerda. E aí nós temos 0,2 litros. Vamos lá para o V2. O V2 são 300 ml. V2, 300 ml. Aqui dividido por 1.000. Do mesmo jeito, aqui nós teremos um valor de 0,3 litros, não é? Pronto. Vamos guardar esses valores aqui. Se eu perguntar para vocês quanto é que é o valor total, o volume total, vai ser quanto? Vai ser 0,2 mais 0,3, que vai dar 0,5 litros, daqui é o total. Ah, professor, eu não fiz assim. Eu peguei aqui o volume total, 200 mais 300, e fiquei com 500. Tem algum problema? Tem. Por quê? Porque está em ml, aqui é ml, ó. Você precisa transformar esse valor para litro. Como? Você divide ele por 1.000, do jeito que nós fizemos com os outros, e ele continua tendo o mesmo valorzinho que nós calculamos aqui, ó. O mesmo valor, tá? O ideal é que você não esqueça de fazer a transformação. Simples assim. Então, vamos calcular. A formulazinha é aquela, concentração, volume. Então, concentração 1 vezes o volume 1, mais a concentração 2 vezes o volume 2. Tudo isso com a concentração final, o volume final que ele quer, né? O volume final nós já temos aqui, não temos? Que é de 0,5 litros. E agora é fazer a substituição, tá bom? A concentração desse primeiro aqui que eu vou chamar de 1, né? Vou botar aqui 2, pronto. Então, a concentração de 1 é 60 gramas por litros. O volume dele é de 0,2, mas a concentração de 2 é 120 gramas por litro, e o volume aqui é de 0,3, né? Quanto é que é o volume final? Quanto é? 0,5, não é? Nós calculamos. Então, vamos lá. 60 vezes 0,2 vai dar para a gente 12, né? Então, 12 mais 120 vezes 0,3 vai dar 36. Ó, eu fiz a multiplicação aqui, tá? Ó. Primeiro a gente multiplica e depois a gente soma, não é? Já dizia aí Leonardo, o professor de matemática, nosso grande amigo, não é? Então, aqui, ó, vou continuar a soma, né? Ó, 36 mais 12 vai dar 48.
Não é isso? Ó, 48 igual ao que eu quero descobrir, vezes 0,5. Como esse 0,5 está multiplicando, ele vai para lá dividindo, né? Então, vai ficar assim, concentração final vai dar 48 dividido por 0,5, não é? Então, nós teremos aí 96 o nosso resultado. Se vocês verem, o procedimento que eu fiz foi o mesmo em 3 questões. Transformo para litro, pela unidade que eu estou observando que a questão quer, e só faço as substituições nas fórmulas, para cada fórmula, óbvio, gente, porque isso daqui é grama por litro. Se tivesse a unidade mol por litro, por exemplo, aí nós mudaríamos a fórmula. Aí seria assim, ó, molaridade, volume, não é isso, ó? Mais molaridade volume igual a molaridade final no volume final. Nós temos a relação do mesmo jeito com a concentração em quantidade de matéria, não é? Então, aqui o volume final. Lembrando que esse volume final é o mesmo que nós calculamos ali, somando os volumes e fazendo a relação no final. Então, nós temos outras unidades que podem ser trabalhadas, tá? Essa daqui, especificamente, é em mol por litro, tá? Essa que eu tinha colocado ali. Mol por litro. Então, você tem que estar sempre ligado nisso aqui. Sempre ligado nas unidades para não se confundir, tá? Tudo bem? Vamos prosseguir aqui, posso? Só me dá o feedback. Se vocês estiverem copiando, eu espero alguns minutinhos. Bruna sempre me dá o feedback. Essa questão, ela é a questão que seria uma questão bem mais complexa. Como assim, professor? Na interpretação, vocês vão entender o porquê. Porque ela não me dá um volume, né? Ele diz assim, ó, para originar uma solução de concentração igual a 120 gramas por litro, qual é o volume em litros de uma solução aquosa de cloreto de cálcio de concentração de 200 gramas por litro, que deve ser misturada a 200 ml de outra solução aquosa de cloreto de cálcio de concentração igual a 100 gramas por ml. Como é que se faz aí esse tipo de relação? Como é que eu faço? Lembra só que o volume total é igual às soluções, né? A soma das soluções. Eu vou estar sempre lembrando isso para vocês. Não esquece disso daí, não. Esquece não, tá? Então, vamos ver. Ele está dizendo que esse valor aqui de concentração, né, ó, ele deu normal, 200 ml aqui, mas aqui ele não me deu o valor, né? Que é como se eu estivesse dizendo que eu tenho um volume 1 que eu não vou ter, né? Que eu não tenho o meu valor. E ele quer esse valor. O que aqui diz? Para originar essa solução de concentração de 120 gramas, qual é o volume? É como se eu estivesse dizendo isso. Vamos lá. Lembra que está em grama por litro, tá vendo? Ó? Grama por litro, então já sei qual unidade que eu vou utilizar. Então, a fórmula que a gente vai ter que relacionar é justamente essa daqui. Concentração 1. Volume 1, né? Só que a gente vai ver que não temos esse volume. Concentração 2, volume 2, igual a essa concentração 3, e esse volume 3 aqui. Então, a gente vai ter que fazer uma relação em função disso. Como é que eu relaciono esses volumes? Vamos transformar alguns volumes aqui, vamos lá, não posso esquecer. Aqui vai dar quantos litros? Me digam aí, quantos litros vai dar aí? Eu tenho duas concentrações. Eu tenho duas concentrações, inclusive a concentração que eu classifico como final, não é? E tenho apenas um volume. Lembra que nós precisamos fazer a soma dos volumes para poder encontrar o volume total?
Mas eu só tenho um volume, preciso encontrar esse volume. Como é que a gente trabalha esse tipo de questão? Como é que vincula esse tipo de questão? Primeiro, medir quanto é que eu tenho aqui de litro. Quanto é que eu tenho aí de litro? 0, ah, professor, não lembro. Eu estou nervoso. Não fique nervoso. Lembra só aqui, ó, 1 litro. 1 litro é 1000 ml, gente. 1 litro é 1000 ml. Não são 200 ml? Você vai pegar esses 200 e vai dividir por 1000. Vai ficar 200 dividido por 1000. Anda a vírgula 3 vezes, ó. 1, 2, 3, ó. 0,2 litros. 0,2 litros. Deu para compreender essa parte aí, não deu? 0,2 litros. E agora? O Álvaro colocou ali, né? É porque eu não vejo o chat, tá, Álvaro? Aí, para eu ver o chat, tem que ficar alternando. E agora, como é que eu faço a relação de volume ali? Como é que eu faço? A concentração aqui, beleza. Né, ó. Essa concentração aqui, por exemplo, é 120. 120 gramas por litro. Essa outra concentração é que nós precisamos saber, não é? E a gente vai fazer a relação desses volumes. E essa relação está vinculada com a soma dos valores. Então, bora ver aqui. 200 gramas está para 0,2, né? Ó. Então, como eu quero saber esse volume final, eu vou iniciar com ele aqui, né? Esses 200 gramas vezes esse volume aqui, que dá 0,2. Mais essa concentração aqui, que é de 100 gramas, e esse volume é que eu tenho que saber, porque esse volume aqui é a minha incógnita. Então, esse volume vai ser uma relação, né, do volume que eu preciso saber e do que eu já tenho, que é aqui, ó, de 0,2. Eu preciso dessa relação para poder fazer a vinculação da outra lá. Então, como é que seria aí esse procedimento? Travando, tá travando. E saiu da tela aí, não saiu? Descompartilhou. Deixa eu voltar aqui, gente. Deixa eu voltar.
Oi, oi, oi. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Oi. Eu tô sem áudio. Caiu tudo aqui, gente, perdão. Mais um empecilho para nosso estudo. A internet ruim. Tive que reiniciar tudo, e inclusive o roteador. Nós vamos voltar aqui, tá? Deixa eu espelhar novamente. Então, deixa eu... Deixei bem aqui. Voltando lá, transformando isso daqui, né? Nós já fizemos 0,2 litros. A relação aqui, agora eu vou dar uma aceleradinha, porque perdi muito tempo. Peço perdão mesmo para vocês, tá, gente? Igual a C3, V3. Então, esse valor, esse 200 ml é dessa concentração, né? Então, que é justamente a concentração 2. A concentração 1 nós temos aqui, mas não temos o volume. Então, é aqui que é o V1, né? Então, essa concentração aqui seria os 200, né, isso de concentração, esse volume que nós não temos. Concentração 2 nós já temos, que é justamente os 100 gramas, não é isso? E o volume nós calculamos aqui para litro, que fica 0,2. Então, a relação aqui dessa concentração, onde esse V3 vai ser V1, que é o volume que nós temos aqui, mais, não é, ó, lembra que o volume total é V1 mais V2, né? Para encontrarmos esse volume, que no caso seria o V3. Então, qual é o volume de V2? É 0,2, né? Que nós calculamos. Pronto. Não vamos perder tanto tempo, não. Mais uma vez, peço desculpa a vocês por essa falha da minha internet. Eu vou entrar em contato com a minha operadora. Ver de onde está acontecendo isso. Então, vamos lá. Aqui vai dar 200V1, né? 200V1 mais 100 vezes 0,2, a vírgula anda aí uma casinha, né? 100 vezes 0,2 vai dar os 20, que a vírgula anda, né? Tá multiplicando. Então, dá aqui 20 de unidade, e aí vai ficar o C3 que a gente quer. Ah, mas o C3 foi dado, professor. Deu, verdade, tá aqui, né? Ó, 120. Posso esquecer disso, não. 120 gramas relacionado à quantidade aqui de volume que nós queremos e 0,2 que nós já calculamos, que é o volume 2. Então, fazendo a matemática aqui, vai ficar 200 V1 mais 20 igual a 120 V1 mais 120 vezes 0,2, não é isso? 120 vezes 0,2, que vai dar 24. Vamos colocar aqui, ó, pronto. Jogamos as unidades que são iguais, né? Isso, ó, 200V1 menos 120V1 igual a 24 menos 20, né? Jogando para cá e para cima para ficar mais organizado. Então, fazendo aí a diferença, 200 menos 120, aí vai dar 80, né? Vai dar 80V1. Olha, aqui, professor. Vai ficar 80V1. Deixa eu só apagar aqui. 80V1 igual a 4, né? Porque aqui é 24 menos 20. Então, V1 vai ser igual a 4 dividido por 80. V1 vai ser 4 dividido por 80, e vai dar para a gente um volume 1 de 0,05 litros. 0,05 litros. Então, nessa resolução, a relação está pela falta de um dos volumes, né? O volume inicial aqui nós não conhecemos. Nós conhecemos o volume 2. E como o volume 3 é o volume total, é justamente a relação entre os volumes, encontramos essa
incógnita V1, e temos o volume que a questão pediu para a gente, que é de 0,05 litros. Notem que eu utilizei a mesma fórmula que foi utilizada nas outras questões, justamente porque a unidade que está sendo fornecida para a gente é em grama por litro. Tudo bem? Vamos tomar só uma aguinha aqui para a gente continuar. Pronto, aí foi as questões das páginas 82 e 83, e eu queria falar disso daqui para vocês. Titulação. Tá aí a definição, né? A gente vai trabalhar com o que nós chamamos de solução-problema, né? Nós temos uma das soluções onde nós não identificamos essa solução, e nós precisamos fazer esse processo de presença do indicador. Não sei se vocês lembram que eu falei de indicador no ano passado, lembram? Quando eu falei de ácidos, bases, né? A gente tinha os chamados indicadores de ácido base. O específico aqui, esse rosinho que vocês estão vendo, é esse nosso amigo aqui, ó, a fenolftaleína. Vocês lembram até que nas bases, a fenolftaleína, ela fica rosa, dessa corzinha aqui bonitinha que vocês estão vendo aqui, né? Ó, dessa corzinha aqui. Então, esse é o indicador onde o que eu conheço está aqui, ó. Está aqui na chamada bureta, né? Na bureta, eu tenho uma solução conhecida. Não é isso, ó? Com sua concentração, observem, ó, 0,1 mol, né, por litro, da concentração de quem? Do hidróxido de sódio, e tenho aqui o volume dele, ó. Aqui, se eu quiser calcular a quantidade de matéria, professor, o que é quantidade de matéria? Vocês lembram da formulazinha da molaridade? A molaridade é igual à quantidade de matéria do soluto dividido pelo volume. Vocês lembram disso? Então, se eu quiser calcular só a quantidade de matéria, utilizando esses valores que eu tenho, 0,1 mol por litro e 50 ml, no caso eu tenho que transformar para litro, né? Eu preciso só substituir na fórmula. Então, ficaria como? N1 igual a molaridade vezes o volume. Então, inclusive, vocês notam que nós temos uma relação matemática com molaridade e volume, que é justamente aquelas fórmulas que eu mostrei na mistura para vocês. Mostrei a relação de mol por litro, quando ainda estava trabalhando aí grama por ml em questão. Mostrei que se a unidade muda, eu vou mudar a fórmula e a maneira de trabalhar com essa fórmula. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de reação, que é a titulação, vocês vão notar o seguinte, aqui acontece reações. Aqui nós temos reações. Por quê, professor? Porque nós temos as relações matemáticas. Se eu pegar essa fórmula, né, vocês notam, inclusive, ó, que quando mudou a cor, é porque eu igualei as concentrações, igualei a quantidade de matéria, e aí eu consigo definir a concentração molar desse outro elemento que eu não conheço, né, que eu não sei sua concentração. Então, através dessa questão igualitária, chamada o ponto de viragem. Então, se vocês notarem bem que na minha ilustraçãozinha do quadro, está se movimentando, tá vendo, ó? Tá vendo o movimento, e esse movimento e o gotejar na bureta faz com que eu consiga definir a concentração molar desse novo elemento, né, fazendo aí a adição, esse gotejamento, de uma solução que eu já conheço, que é a solução que eu defini como sendo aí a de hidróxido de sódio, tá? O ácido aqui, ó, eu vou definir o seu volume, eu defino o volume que ele chegou nesse ponto de viragem, eu defino, e vou definir aqui a sua quantidade de matéria, que é justamente o mol por litro, que depois a gente vai calcular. Mas antes, eu quero que vocês vejam o seguinte, que essa reação, ela pode acontecer dessa maneira, ó. Vou pegar aqui a base que eu conheço, ó, NaOH, peguei a base, vou somar essa base com o ácido, não é isso? Ó. Professor, eu não lembro mais disso. Vou mostrar para vocês como é que eu vou produzir o sal. Lembra que eu falei para vocês que nós quebramos a molécula bem no meio? A gente quebra as duas moléculas, ó. Quebra aqui no meio. O esquerdo da molécula, ela é positiva. Todo mundo que está aqui, ó, é positivo. Todo mundo que está aqui à direita é negativo. Né, ó? Lembra que a gente soma as cargas e elas têm que dar zero, não é verdade? Vocês lembram disso? Lembram ou não lembram disso? Falei muito disso para vocês no ano passado. A gente quebra a molécula e vai ver as cargas formadas delas, ó. Então, do mesmo jeito que acontece, ó. O ácido, ele tem o hidrogênio positivo e o cloro está negativo. Então, como é que eu vou produzir o outro elemento aqui, professor? Na atração de cargas. Os opostos se atraem, não é? Os opostos se atraem. Então, ó, esse positivo vai se unir com aquele negativo lá, ó.
ele se une aqui. E aqui vice-versa, né? Ó a relação acontecendo. Então vai ficar o quê? NaCl e vai haver a liberação de água. Então aqui, ó, a relação dos reagentes, lembra? Aqui são reagentes. Aqui são o quê? Produtos. Aqui são os produtos. Reagentes, produtos. Então, os reagentes, aqui eu tenho volume, e aqui eu tenho molaridade, aqui também. Ó. Então, quando eu vou trabalhar essa relação, a forma que a gente utiliza demais, né? Ó, a forma que a gente utiliza demais é justamente essa, ó, que nós já conhecemos. O número de mols da base, no caso aqui é base porque eu tenho ela aqui como conhecida, né? Igual ao número de mols do ácido, eles precisam igualar essa quantidade. Então, para isso acontecer, nós vamos utilizar assim, ó, molaridade da base vezes o volume da base igual a molaridade do ácido vezes o volume do ácido. Aquela mesma fórmula que nós já conhecemos, não é? Nós só temos dois elementos, eles reagem, e é importante que vocês lembrem disso. Eu estou tendo uma reação entre um ácido e uma base, formando um sal, gente, ó. Esse mesmo salzinho que vocês ontem estavam aproveitando no churrasco. Esse mesmo salzinho aí. Forma esse sal, aqui é um sal, tá? O NaCl, é o cloreto de sódio. E vai haver liberação de água aqui. Então, note o seguinte, o balanceamento da reação é importante, pessoal. Por quê, professor? Por que é importante? Porque esse valor, ele vai ajudar lá no final da reação. Como assim, professor? Vamos dizer que se eu tivesse 2 mols aqui, ó, do balanceamento. Se eu tivesse, não vou ter, porque eu vou mostrar para vocês que não é. Então, o valor que eu teria no final, se eu quisesse saber da base, eu teria que multiplicar por 2, porque eu tenho a quantidade ali no balanceamento. Mas me digam, vamos ver se vocês lembram realmente de balanceamento. Eu já estou passando 3 minutinhos do meu tempo. Infelizmente, a minha internet bagunçou. Tá? Mas me digam, como é que eu faço o balanceamento? Lembra do macho? Quem lembra do macho? Quem lembra da técnica? Vocês lembram que eu falei? Primeiro a gente começa balanceando quem? Metais. Lembra disso? Primeiro olho para as moléculas e vê se tem metais. Então, começa balanceando os metais. Depois, quem é? Os ametais. E na sequência, carbonos. Aí, hidrogênio. Dá para lembrar disso que eu falei? Aqui nessa questão, lembra do macho. Ó. Macho, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui é o balanceamento, né? Aqui é o balanceamento por tentativa. Então, veja, aqui, ó, a proporção é 1 para 1 para 1, eu não mudo, ó. Eu não mudo. Se você for ver, ó, eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho 2, ó, 1, 2. Eu tenho um sódio, eu tenho um sódio. Eu tenho um oxigênio, eu tenho um oxigênio. Eu tenho um cloro, eu tenho um cloro. Então, a proporção é 1 para 1. Então, se eu for calcular as concentrações, eu não vou precisar multiplicar ninguém. Eu só vou substituir os valores, volume e concentração. E aí eu vou obter a concentração do ácido e o volume dele no final. Eu consigo fazer por esse cálculo aí. Gente, eu vou encerrar aqui. Está faltando 5 minutos, vocês vão ter que entrar em outra aula. Na próxima aula eu continuo. Vou reexplicar isso daqui, tá? Peço mais uma vez perdão por esse ocorrido da minha internet. Vou reexplicar isso daqui, essa parte de titulação, tá? E observem lá o que eu falei para vocês do Descomplica, tá? Ele vai falar um pouco, porque o tempo deles é pouco, né? Eles falam até um pouco mais rápido, mas vocês têm o tempo de ficar voltando para poder, né, entender o que eles estão dizendo. Então, eu vou passar a atividade para vocês das páginas. Cadê a página, professor? Eu vou colocar no sala de aula, tá bom? Eu vou colocar no sala de aula. Eu já perdi muito tempo com vocês. Coloco no sala de aula ainda hoje, com a aula gravada. Vai estar lá as páginas para que vocês possam fazer. E a atividade, inclusive, se vocês abriram o CADES, eu coloquei lá no CADES. Coloquei lá no CADES também as páginas, tá? Mais uma vez, gente, perdão por esse transtorno com a internet. E até a próxima aula, tá bom? Um abraço. Fiquem todos bem. Tchau, professor.